guerreiro, filha da puta, mão na cabeça. Passaram-se uns segundos até eu realizar que eu era o guerrilheiro. Carmela? Eu falei, não, eu sou Ângela. Onde está a dona Carmela? Eu falei, um momento. Ele falou, ela está presa. Arrombaram a porta e a gente já acordou debaixo da ponta dos fuzis. O som pingava mesmo em gotas, assim. E eu tranquilo, aparentemente tranquilo. E o Fleury com a arma aqui. Uma carteira de chofer falsa, uma carteira de identidade falsa, e tinha uma arma. Além da arma tinha aquele documento escrito à mão para Carla Marca. Então como era que eu ia mentir diante disso? Porque eu fui seguindo a manhã inteira. Se eles me seguissem mais meia hora, eles chegariam no Toledo. Aí chega no DOPS, troca, aí caçar. Nessa pauleira. Você não tira óculos, tira você não conhecia o relógio. nada, e começa a chute nas costas. Vamos, filho da puta, anda, filho da puta. Você está sozinho. Então você tem que fazer escolhas difíceis. Os médicos tendo recebido a ordem, ele tem que viver a qualquer preço. Imagine a ditadura com o cadáver de um frade na mão. E sorte de ter sido preso relativamente cedo, antes que o massacre se tornasse um procedimento padrão dos militares. O coração, não sei como é que não escutaram, né? Que tinha uns 5 corações ali batendo. Fazer política tinha outro significado. Eu andava no Rio naquela época com menino debaixo do braço. Quando eles me levaram para o DOPS, já era de noite. Eram umas 6h30. Estava acendendo as luzes. Aquele lusco-fusco. As favelas iluminadas. A única coisa que eu pensava era o seguinte: porra, a última vez que eu tô vendo essas favelas do Rio. Sempre acontece alguma coisa. Se você está dentro de um paiol de munição e você está sozinho, está tudo bem. Se você está com mais ou 20, 30 pessoas, o risco multiplica por 20. Se você faz um churrasco com cerveja e cachaça, o risco talvez multiplique por 600. E o que era a sociedade brasileira em 1969 ou 70? Era um churrasco dentro de um paiol de munição com cerveja e cachaça, né? Alguma granada ia cair no chão e explodir aquele troço. Porque era ditadura filha da mãe, estudantes reprimidos, operários reprimidos, militares expulsos. Então alguém ia reagir. Naquela fração de segundos, eu acho que foi Vera tentando queimar alguma coisa, e aí houve uma decisão, que a primeira palavra nesse sentido foi minha, de enfrentamento. Porque para mim, eu não conseguia conceber assim que a gente se entregasse sem, pelo menos, tentar uma resistência. Embora fosse uma coisa, éramos 3, só 2 com arma. Nenhum de nós 2, eu e Chico, sabíamos atirar direito. E eles eram mais de 20. Aí a gente reage, a gente atira. E eles arrombam a porta do fundo da casa, tinha um terreno grande no fundo. Eles arrombam e um franco-atirador que estava sobre o muro, isso a gente veio a saber depois, atira com a luneta e fere a Nancy em cima do dedo que ela está segurando a arma. E decepam o dedo e ferem ela de uma maneira extremamente profunda, brutal, né?
Quando eu chego na cozinha, que eu encontro a Nancy assim, eu estava destruindo, cada um fazia uma coisa. Eu estava destruindo o material, a Nancy atirava e o Chico atirava. E quando eu chego na cozinha que eu vejo isso, aí eu grito pro Chico, a moça tá ferida, o que é que nós vamos fazer? E aí eu pego a arma da mão dela e falo aquela frase da hora da emoção: companheiro, assumirei o seu posto. Aí pego a arma na mão, momento de heroísmo, engraçado hoje, quando eu penso. E aí eu digo pro Chico: olha, ela tá ferida, se a gente não se entregar, ela vai morrer. Aí o Chico começa a gritar: a gente se entrega, tem gente ferida, E aí eles gritam: saiam as mulheres primeiro. Como a Nancy estava ferida, a primeira mulher a sair fui eu. Aí eles mão na cabeça e aí a gente saiu pela lateral. A Nancy desceu, depois de mim, uns degraus baleada, andou a lateral da casa. Quando ela chegou na frente da casa, ela caiu. Foi tudo muito rápido. A gente foi levado para a delegacia Itapecerica e eu me lembro que o delegado falou: olha, infelizmente eu não tenho nenhuma autoridade sobre vocês. Daqui a pouco deve chegar o pessoal da PE e vocês vão lá para Tutóia, para Ibirapuera, e aí... Aqui tinha uma passagem, na época, realmente tinha uma passagem aqui, que fecharam, né? Aqui tem um corredor com muros altíssimos. Mas é isso mesmo. Essa casa é da época. Aqui eles mataram vários companheiros nossos. Na minha tortura, eu tive 3 ex-colegas de colégio militar. O Avólio foi meu colega de turma em Belo Horizonte, no colégio militar. Tinha um outro cara que era colega do meu irmão e me conhecia. Esse aí me deu um murro nos cornos assim que eu entrei na sala da tortura. Me deu um soco na cara. Que eu ficava fazendo, me botaram no pau de arara, eu sendo torturado no choque elétrico e sendo afogado pelo sangue que saía do meu nariz. A minha tortura foi tenebrosa, você viu parte. Não, você não viu eles me torturando. Mais ou menos. Pula essa parte. Pula essa parte. Pau de arara, choque elétrico, palmatória, telefone. Depois que eu saí do período de tortura, que eu fiquei como depositado no xadrez, eu vi a captura, o processo de tortura do Chael Charles Schreier e da Dodora. A casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve um intenso tiroteio, lançamento de bombas. E mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o Departamento de Ordem Política e Social. Éramos 3. Eu, meu marido e um outro companheiro que morava conosco. O nome de seu marido e do companheiro? Antônio Roberto Espinosa e Chael Charles Schreier. Eles chegaram sobre pancadaria e com uma tortura muito, muito violenta. Até que num determinado momento retiraram o Chael e levaram ao banheiro, tinha que passar pelo corredor do meu xadrez para molhar o Chael e a intensidade do choque ser maior. Ele passou nu no corredor, a grade do meu xadrez era de cima a baixo, era toda vazada. Eu consegui vê-lo voltando, carregado por 2 sentinelas, que ele mal estava podendo andar. Eu me lembro que eu consegui fazer um gesto de positivo para ele e lembro perfeitamente que ele deu
um sorriso. E eles estavam bastante ensanguentados, assim. Isso devia ser umas 6 horas da manhã por aí. Bom, aí continuou a tortura. Quando foi 7 horas, fez um silêncio completo dentro da sala. O Marechal Castelo Branco se encontrava em Belo Horizonte e a residência onde ia pernoitar, a residência do governador, era atrás do convento dos dominicanos. De tal maneira que o cortejo presidencial teria que passar necessariamente pela Rua do Ouro, isto é, debaixo das janelas do convento. E nós, os noviços, nós colocamos nas nossas janelas a capa preta que faz parte do hábito dominicano, na nossa veste. Então, quando o Marechal Castelo Branco passou ao lado do convento, perguntou do que se trata, né? Aí o Magalhães Pinto teria dito a ele: são os dominicanos, presidente. Meu nome é Fray Tito de Alencar Lima, eu tenho 25 anos de idade. Sou religioso, estudante de teologia da Ordem dos Padres Dominicos de São Paulo. O Frei Tito, quando fizemos a opção pelo apoio à ação libertadora nacional, ele aderiu imediatamente. A análise que nós fazíamos é que o país ocupado pelas armas não haveria solução senão apelar para as armas. A sola coisa democrática no Brasil é a tortura, porque existe indiscriminadamente a los obreiros, a los sacerdotes, a los avocados, e, enfim, a todas as gentes. Você vê, até hoje eu não mexi nessas coisas, A foto a gente na Itália, meu Deus do céu, as coisas que estão muito misturadas, tá vendo? Eu e ela na Itália, na Fontana di Trevi. E essa é a Carmela no tempo de estudante. Comigo entraram uns 8 policiais, torturadores, e aí começou a pancadaria, né? Violentíssima, era pontapés, socos e choques elétricos. E os socos eram tão violentos que eu fiquei sem 2 dentes. E já bastante ensanguentada, me colocaram no pau de arara, onde a gente fica imobilizada, com choques nas orelhas, na língua, por todo o corpo. Isso durante horas intermináveis. A Carmela era uma pessoa muito alegre, muito cheia de vida, muito bonita, muito vaidosa. E a Carmela foi muito avançada, assim, nas posições dela para a época. Então, ela separou do marido dela em 62 ou 63, numa época que não usava separação. E aí, conseguiram um emprego de oficial de gabinete para Carmela no Palácio, com o governador. Era efervescente do movimento estudantil aqui, o Ângelo participando, o Murilo também. Nós íamos em passeata, nós íamos nos debates. E a Carmela, então, reunia com as namoradas, com as colegas do Ângelo, no sábado na casa dela, para estudar o marxismo. O pessoal falava mesmo que ela derretia corações, que era uma pessoa muito sorridente, bonita. Eu, se não fosse comprometido, apesar de ser a mãe de um amigo meu, eu teria tido um tititi com ela com o maior prazer. Tá rindo, né? E um dia o Ângelo chegou para mim e disse: Ângela, você podia entrar para a nossa organização. Você seria ótima na nossa organização.
Falei, essa organização de vocês de estudante aí e tal, no dia que tiver uma coisa séria, aí eu entro. Eles já estavam desapropriando o banco. Aí começamos a namorar. Eu já estava quase na maioridade, né? 14 anos. Tá quase casado. Fiquei noiva com 16, casei com 18. Fui mãe aos 19, aos 20, aos 21, 22, 25, 27. Eu já tinha 6 filhos, com 27 anos. E aí resolveu uma coisa básica, entrar na luta armada. Aí 1968. Aí eu estava vendo que aquele governo não dava para ninguém, né? Quando a gente entrou para a clandestinidade, entrou com os 6 filhos já também. Nós fomos para o Rio, numa Kombi, buscar armas. Chegou em Juiz de Fora, Barreira. Opa! Aí essa A gente já estava sendo procurado. Né? Tinham estourado um aparelho lá em Belo Horizonte. Identidade. Onde é que você está indo? Eu estou em férias, sou funcionário público, estou indo em férias para a praia. Ele pôs a lanterna em cima da meninada toda dormindo. Tem arma? Aí eu falei, não, tem um bolinho de bacalhau. O senhor aceita? Não, muito obrigado. Aí fomos. E os meninos ficaram quietos naquela viagem? Não ficavam. Ia conversar com todo mundo, ia prosear, e não podia. E nosso nome não era Mara nem Afonso, era outro nome. E eles viviam o mais novo, então, quando queria chamar a atenção, como qualquer criança, então ele sabia que não podia me chamar de Afonso. Então ele falava, Afonso Junqueira de Alvarenga. Para eu olhar para ele, para escutar o que ele estava querendo. Olha, nós tínhamos vendido a nossa casa por preço de banana e demos dinheiro para a organização. Tínhamos comprado um carro. Comprei uma C14 no Rio, larguei por lá. A Kombi eu já tinha largado no estacionamento. Também com eles. Isso depois tudo foi metralhado lá do Rio. Nós mudávamos de nome de 6 em 6 meses, mudávamos de residência de 6 em 6 meses. A Polônia e a René cuidavam da executiva, da comissão executiva. Aí tinha uma reunião, né, em casa dessa comissão executiva, na qual estava presente o Marighella também, né? E a gente ficava brincando lá de fora. Aí nós tínhamos um vizinho que era capitão de mar e guerra. Aí ele chegou de viagem, essas coisas, eu entrei correndo em casa dizendo, chegou o capitão de mar e guerra. Aí, imediatamente, o Arruda foi chamar meu pai e a mãe e disse, como é que ele sabe o nome de Marighella? Quem foi que disse? Quando você vive em casa um clima de resistência, uma clandestinidade, a verdade acabou sendo toda a nossa formação até 10, 11 anos, não é? Você tem o entorno do qual você tem que se cuidar, não é verdade? Dos riscos. Você tem um núcleo familiar e amigos que você vê de vez em quando, outros com militantes, de companheiros, essas coisas todas, né? Então você, no certo sentido, você se apoia na família. Com isso, você acaba compartilhando com os ideais. O meu pai, ele foi 15 anos da Polícia Militar, foi 8 anos da Marinha de Guerra, o meu avô. Né? O pai dele foi na Guerra do Paraguai, perdeu 2 irmãos na Guerra do Paraguai. Então a nossa família, por parte de pai, tem uma tradição militar, mas de pegar o touro à unha mesmo, não é de ficar sentado no quartel. Eles eram subalternos, não eram oficiais superiores. E eram daqueles sargentos grossos do tempo antigo. Eu aprendi a lutar jiu-jitsu na academia da Polícia Militar, que você pode imaginar o lugar como era um lugar tranquilo. Então nós éramos educados como soldados. E lá em casa era um quartel. E evidentemente quando eu me tornei militante, toda essa energia destrutiva, reprimida que eu tinha, eu canalizei para estudar o socialismo e me tornar um bom militante, eu diria.
Isso é uma análise que eu faço de hoje para trás. Eu conheci um militante na época do movimento secundarista, que ele, para dizer que não era apegado a nada, nenhuma propriedade, ele lia o livro rasgando as folhas. Ele lia a primeira folha, rasgava e jogava fora. Ninguém em sã consciência lê livros rasgando as páginas. As minhas páginas do passado estão todas lá. Só que a gente vai lendo o livro para frente, vai folheando as páginas, vai virando as páginas. E de vez em quando a gente tem que ir lá para ter referências, né, em relação à história que vai se desenvolvendo, mas a gente não vive no passado. Nancy Magabeira Unger, 22 years old. I got to Brazil when my father, who was an American citizen, died. My mother's Brazilian, so we went to live in Rio de Janeiro. And where did you grow up? Which part of the United States? In New York, Manhattan. Quando eu, ainda recém-chegada dos Estados Unidos, minha mãe me levou para o MASP e eu vi pela primeira vez aqueles quadros do Portinari, da Seca. E tem um quadro dele que eu quero muito voltar a ver, porque eu não vi mais, chamado Menino Morto. E eu me lembro que aquele quadro do Portinari, aquilo teve uma importância para mim, porque a partir daquele momento eu comecei a buscar alguma coisa, que tinha que haver alguma coisa, algum caminho, alguma coisa para fazer em relação a esse país. Eu gostaria que nossa companheira mostrasse as cicatrizes resultantes das balas que lhe perfuraram o corpo. Nada. Uma bala nos pulmões, outra no fígado. Parecia um colosso de gente, lá em casa, um colosso de companheiros. Estavam queimados, como eles falavam, e tinham que ser tirados de Belo Horizonte. Então a gente tingia cabelos, pisava a sobrancelha, passava coisa para tomar sol e ficar moreno. Eles ficavam lá uns dias se modificando assim, e depois Afonso ia levar até o Rio de Janeiro. E os filhos ficaram conhecendo todo mundo, né? A gente não imaginava o perigo que a gente estava correndo, sabe? Aí separa a família. Vamos fazer o seguinte, então... Aí acabou. Até o fim do ano, eu prometo que a gente separa vocês, mas no fim do ano a gente ajunta vocês fora. Me separar dos meus filhos nessas condições, sem segurança nenhuma, aí foi péssimo para mim. Péssimo. Ideologicamente foi péssimo. Eu murchei, que nem uma porra. Murchei. Esse não. Fui a São Paulo, coloquei todo mundo no avião, telefonei para casa e falei, olha, pro primo, que é casado com a irmã dela, vai a Pampulha buscar o pessoal aí, porque a meninada tá chegando toda aí. Tá tudo bem, tchau. Nós paramos de falar deles. Eles perguntavam, a gente não falava. Nenhum dos 6 falava nunca, nós não falávamos dele. Então o vovô começou a colocar foto em todo lugar, de papai e mamãe, porque ele falou assim, não é normal, os meninos devem ter passado algum trauma. Sempre era recomendado assim, não conversar com estranhos, se alguém chegar a abordar, vocês não sabem de nada, sempre andam juntas, porque a gente estudava junto. Um dia a gente estava na escola, tinha uma prova, o professor deu a prova e abriu o jornal. Na hora que ele abriu o jornal, no estado de Minas, tinha foto, procura-se, tinha uma foto do papai e da mamãe. E, aliás, saiu no estado de Minas, tinha uma foto minha também, porque tinha uma foto do papai e eu sentada com ele. E aquilo, a gente estava dentro da sala de aula, eu fiquei, assim, eu não sabia o que ia fazer. Eu tinha 11 anos, eu não sabia o que fazer, né? A vovó não queria que a gente fosse na prisão vê-los atrás da grade. Queria que a gente encontrasse com eles numa sala. E quando conseguiu, tinha acontecido o sequestro. Eles chegaram até lá para nos ver. Aí nosso nome estava no sequestro. Aí eles não deixaram eles entrar.
nós conseguimos passar um pequeno rádio de pilha dentro de um saco de açúcar para dentro da prisão. Eu consegui colocar na palha do colchão escondido, que a gente não ia ter condições de substituir as pilhas com facilidade, para só usar em caso de uma notícia que a gente pudesse de alguma forma saber de algum acontecimento que estivesse havendo político ou militar relevante. A gente escutava Rádio Havana, escutava Rádio Moscou e debaixo do travesseiro. Então era o radinho que passava de mãos em mãos. Eu nem sei se isso é relíquia. O embaixador da Suíça, senhor Giovanni Enrico Bucher, exercendo suas funções nesta cidade desde 1900. No dia 7 de dezembro, o encarregado de negócios da Embaixada da Suíça anunciava mais um sequestro. No dia de Natal, as famílias conseguiram que o coronel e o major da S2 autorizassem a entrada de um almoço que seria para festejar o Natal nosso. E mandaram uma feijoada, e essa feijoada veio embrulhada em todos os jornais, com todas as notícias do sequestro ao longo do mês. Ia sair 3 dias antes. O Gomes Carneiro, que é famoso, continuava me torturando. E eu sei que chegou um outro oficial e disse: o comandante não quer que torture mais esse cara. E por tabela, um cochicho deles, que o meu nome estava indicado para sair no sequestro. Isso aí que me fizeram uma proposta, né? Se caso não fosse indicado, se eu aceitaria ser trocado, que é aquilo que eu sei com aquela máxima, que eu era um prisioneiro político, estava ali, não podia definir sobre a minha vida, eu estava entregue a eles e os companheiros estavam fora. E, portanto, se houvesse isso, eu aceitaria. Mas como todo homem tinha um preço, eu tinha o meu preço. E aí o comandante Dias se animou muito para saber qual era o meu preço. Eu digo: nós dois irmos para a televisão na defesa das eleições livres, diretas, democráticas no país, voltar à institucionalidade. Nunca paguei tanto. Quando a gente soube do sequestro, eu e Renê, já esperando sair para simplificar o processo, ficamos só de cueca, guardamos a roupa na mala para ficar esperando que viesse nos buscar. A gente achava que seria um processo de 48 a 72 horas, como sempre tinha acontecido. Mudou a regra do jogo, não avisaram, e ficamos lá praticamente 1 mês e 1 semana, mas firmemente convencidos que devíamos continuar de cueca. Cada noite a gente lavava a cueca do dia, no dia seguinte trocava, ela estava seca, mas não tem problema nenhum, seguiremos de cueca até a vitória. Eu sabia que se eu continuasse presa, eu iria ser transferida para o Rio de Janeiro, provavelmente para Barão de Mesquita. E aí uma noite, um carro do DOPS veio me buscar. Não deram nenhuma explicação, e aí ficou aquela questão: ou seria realmente para essa transferência, aquela transferência lá para o Rio de Janeiro, ou seria para a Liberdade. Então foi um momento assim muito forte. Todas as outras meninas, né, as companheiras me cercaram assim, dizendo palavras assim de confiança, e eu ainda tive tempo de deixar assim algumas coisas que para mim tinham uma importância afetiva, que estavam comigo na prisão, com uma, com outra. Seguramente estaremos indo para a Argélia. México não aceita mais, América Latina, apesar do Chile, já tem problema dos refugiados, não vai aceitar, nós vamos para a Argélia. Argélia, nesse momento, é inverno. Lá deve estar fazendo aproximadamente
3, 5 graus, em boa hipótese, então vamos vestidos de inverno. Então, no calor de 40 graus no Rio de janeiro de 1970, nós botamos meia de lã, calça de lã, camisa de lã, suéter, e assim estávamos prontos para ir para o aeroporto. Erro. Nós não íamos para o aeroporto ainda. Eles botaram uns camburões no sol desde umas 8 horas da manhã. Imagina como é que estava aquilo, fechado. Aí abriram e nos botaram lá dentro. Tinha uns buraquinhos que a gente botava o nariz para respirar, que aquilo até queimava o nariz da gente. E o ar entrava quente. Quando nós chegamos no galeão, os carros pararam e eles não nos tiraram dos carros. A verdadeira lata de sardinha sob o sol, né, durante muito tempo. Já tinha companheiros, inclusive, passando mal. E eu também passei relativamente bem por aquela experiência. Mas com os anos, depois de sair da prisão, fui percebendo que eu fui desenvolvendo uma claustrofobia muito forte. Então eu tenho realmente hoje como sequela, é estranho que apareça muito tempo depois, mas é algo que foi crescendo e hoje realmente sofro uma claustrofobia muito forte. Esperava sair, tanto que eu não saí na primeira lista. Recebemos o sumário de culpa, eu e o Guarani. Estava pedindo 100 e tantos anos para o Guarani e 87 anos para mim, né? E claro que nós chegamos meio para baixo com isso, né? Vamos passar o resto das nossas vidas na cadeia. Quando estava esperando para ser fotografados, Fleury chegou na porta e disse assim: aí, ô Russim, naquele tempo era louro, né? Não pintou o cabelo não, escureceu com o tempo. Aí, ô Russim, não tinha nada com nada e vai sair em sequestro, hein? Eu fiquei calado. Ele disse assim: você mesmo que eu peguei lá no catete. Aí eu falei: para o senhor ver. E eu me lembro de uma cena que foi o momento que o piloto falou que estávamos atravessando a Cordilheira dos Andes. Isso aí ficou gravado para mim, na minha memória. Um momento forte para mim. E chegamos então no Chile, com o dia nascendo, né? Nós saímos daqui com pecha de terroristas, os caras esculhambando a gente, a mídia só nos chamava de terrorista e tal. Quando nós chegamos no Chile, na descida da escada do avião, tinham 2 elementos do governo socialista, nos chamando de companheiro, estendia a mão, companheiro, seja bem-vindo, aí dava um puta abraço na gente. Só aquilo já me amoleceu completamente. Eu já cheguei no segundo passo que eu dei depois do segundo abraço, eu já estava chorando.
Você chega num país sem cueca, no meu caso, um sapato só, outro molhado de urina que eu bebi água, urinei para ver se bebi água naquele tempo que eu fiquei passando fome e sede, e você é aclamado por 2, 3 mil pessoas no Pudahuel, 3 horas da manhã, em pleno frio. Isso é uma emoção que você não tem dimensão de explicar. Para quem saiu de um Brasil de repressão, um Brasil de prisão, né? Um Brasil onde a vida política era difícil, você chegava no Chile, o Chile era uma festa, gente. No Chile, quando você tinha 40 mil, 50 mil numa passeata, o pessoal dizia assim, foi muito ruim hoje, né? Foi muito fraquinho. Nós éramos notícia televisiva, éramos o grande acontecimento em Santiago naquele dia. Aparecemos em todos os noticiários, tudo, o nego só falava na gente. E os caras deviam ter reconhecido alguns de nós. E vendo que éramos brasileiros, só podia ser os 70. E chamava a gente assim, são os 70. Você não imagina. E nós, alguns que estavam com 2 anos de cana, eu estava com pouco tempo, estava com 11 meses, 10 meses e 20 dias. Os caras chegava o garçom com um puta vinho chileno da melhor qualidade na mesa, abria a garrafa, a oferta dos amigos ali, aí a gente, enchia as taças, salud, salud, encaveirando, ninguém ficou de porre, porque você chega com uma energia reprimida, você bebe uma garrafa de uísque do gargalo e não fica bêbado. Porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, que digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes, está para cerros y al cielo. Si lo miras de lo alto hacia el valle, lo verá que lo cruza un estero. Campesinos y gente del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás como quieren en Chile al amigo quando é brasileiro. Foi uma alegria louca, né? Porque eu cheguei e pedi a Allende, né? E como eu falei, eu pedi a Allende no encontro que a gente teve em Valparaíso, eu pedi se ele conseguia trazer minha... Ele perguntou, tem algum pedido a fazer? Eu falei, eu tenho. Eu queria ver se o senhor podia trazer meus filhos, minha família, para a gente se unir. Jean-Marc von der Weide. It's a mixture of French and German. My parents are from origin of Switzerland. How old are you? 24. And what were you before you went to jail? I was a student in chemical engineering at the University of Rio de Janeiro. And you were with the student movement? Yes. I have been elected president of the National Union of Students of Brazil. Sair por uma ação armada, até por uma questão de, digamos assim, de respeito a quem fez a ação. Eu defendi a ação, inclusive eu justifiquei isso até na televisão americana. Assim, embora não seja uma forma, digamos, que eu ache a mais apropriada, era a única pela qual a gente podia sair. Entendeu? E muita gente ali poderia ter morrido.
assim, que a maior parte das pessoas não tinha nenhuma formação militar, eu tinha. Eu fui fuzileiro naval, fiz curso de serviço militar, né, na Marinha. Fiz um curso de contra-guerrilha, inclusive, né, nos fuzileiros navais instruído por americanos, etc, etc. Então eu tinha mais formação militar que a imensa maioria dos militantes, embora não tivessem uma prática, porque a AP não tinha opção de fazer guerrilha naquela altura. Eu estava querendo ir para Cuba para treinar, voltar treinado, entrar no Brasil e matar uns 4 ou 5 samango para vingar os meus amigos que eles tinham assassinado, ou na prisão ou fora. E morrer heroicamente e me transformar em nome de escola ou de rua. Esses eram os meus sonhos assim que eu cheguei lá. Treinar em Cuba, me capacitar bem, voltar para o Brasil, matar o máximo de samango que eu pudesse e morrer heroicamente. Não morrer na tortura. Não me deixar ser preso. Morrer num entreveiro, num combate. Era uma visão muito estreita. A gente era muito louco, muito militarista, a gente estava muito imbuído daquele ódio. A tortura fez muito mal para todos nós, porra. O treinamento de guerrilha mesmo, nós fomos fazer na Coreia do Norte um grupo dos 70, e lá ficamos internados na selva, lá uns 6 meses mais ou menos, fazendo um intensivo treinamento para poder voltar para o Brasil para perspectiva da guerrilha rural, não mais da guerrilha urbana. Um representante da AP no Chile era Zé Serra. Aí um dia ele chamou eu e Travassos e disse que eu tinha recebido uma ordem da direção do partido que nós tínhamos que fazer curso na China. Olhamos um para a cara do outro e disse assim, quanto tempo demora esse curso? 2 anos. Eu digo, nem pensar, pô. Por mais interesse que eu tivesse em conhecer a China, não sei o que, emburacar na China. China da Revolução Cultural, durante 2 anos, eu disse, eu vou ficar maluco. Nem pensei, depois assim, vem cá. Estado-Maior de quê exatamente? Porque, pô, não tendo exército, pô, você fica um chefe de Estado-Maior um pouco, digamos, ocioso, para não dizer o mínimo. E não fomos. Nesse meio tempo, o processo da luta no Brasil começou a se deteriorar muito rapidamente. Tínhamos já informações de infiltrações da polícia no meio, na preparação para receber os que voltassem para continuar a luta armada, que inclusive estariam oferecendo dinheiro por cabeça de guerrilheiro que voltasse ao Brasil, e que alguns torturadores, inclusive, articulavam e procuravam infiltrar para conseguir o retorno de alguns, exatamente para ganhar, se não me engano, o senhor falou na época, algo com $100 mil por cabeça que conseguisse trazer de volta para o Brasil e assassinar. De 69, olha só, do sequestro do americano até setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 9 meses, a LN do Rio só levou porrada, só porrada. Gente caindo, desbundando, dançando. E foram 9 meses que eu não me lembro de ter dormido 5 horas numa noite. Foram exaustivos. Nós fizemos uma reunião em Pedra de Guaratiba e em maio de 70, éramos eu, Aldo, Elcio e Marcos Donato Fonseca para fazer um balanço do que tinha sobrado. O Elcio, na viagem de volta, falou, nós vamos fazer essa ofensiva porque é melhor a gente morrer do que ir para a cadeia ou exílio. Dos 4 que fizeram a reunião, só eu estou vivo. Meu pai, ele tinha farmácias e foi do PC. Então ele leu os manuais da cabeça para baixo e falou, o cara tem que ser criado, educado com trabalho manual e intelectual. E me botou para trabalhar com 12 anos. E botou para trabalhar nas farmácias. E isso daí me gerou uma marginalidade emocional. A militância num partido, para mim, seria altamente burocrático, altamente entediante, mas a militância armada realmente me atraiu. Um companheiro nosso uma vez falou que se recusou
entrar para a LN porque ele não tinha treinamento. Eu falei, cara, a LN era o treinamento, você não entendeu? Nós chegamos a fazer ação aqui no Rio sem consultar a coordenação regional da Guanabara. Vamos fazer tal coisa. Pode dar problema. Tanto que quando tem o sequestro do americano, o Marighella é pego voltando para São Paulo. Ele teve que voltar no meio da estrada para o Rio de Janeiro e ficou, porra, como é que vocês sequestram o cara e não me comunicam, né? Quem não era suicida, a partir do final de 69, já via que não daria. Nós já estávamos numa descida alucinante. O meu carro legal participou de ação armada. O carro do meu pai, legal, participou de ação armada. Nunca foi pego? Nunca foi pego. Ele foi usado no sequestro do alemão. Ele foi usado no assalto a um quartel que a gente fez, que um dos caras informaram a gente que deve ter 6, 8 soldados, éramos 5, tranquilo. Entramos lá dentro, tínhamos 60. Eu cheguei para a mulher e falei, olha, sai, que nós vamos usar o seu carro em ação revolucionária, depois eu devolvo. Ela falou, você quer o meu carro? Falou, tá aqui a chave. Tchum, dentro do esgoto. Soltou a chave, eu fiquei igual um bobo lá. Aí eu voltei pro carro, não, Netinho falou, o que houve? Eu falei, a mulher jogou a chave no esgoto. Ele falou, você tinha que ter dado um tiro nela. Eu falei, cara, eu não vou matar uma mulher porque ela foi mais esperta do que eu. Eu tô igual idiota aqui, você ainda vai me dar esporro? Vamos pegar um outro carro. Vamos pegar um segundo carro, ali naquele clube que tem no Leblon. Uma velha dirigindo com o velho. Eu falei, é do meu top. O velho, talvez, se eu perguntar a idade dele, ele não se lembra. Ideal para eu tomar um carro. Era um carrão grande daquela época que a gente precisava de Dodge Dart, poderia ser. Aí eu chego e vamos para uma ação revolucionária. A velha falou, dá licença, deixa eu sair, eu te dou a chave. Desolou a chave dentro do... Qual era o clube aquele sírio-libanês, não é? Que tem lá. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me explicar pro meu Netinho? Eu passei fome no Paraná. Eu estava tentando organizar os camponeses para fazer outra malha. O que é que eu te fazia? O dinheiro que a gente recebia daqui me recusava a assaltar ônibus, a assaltar farmácia, etc., para sobreviver. O que é que a gente fazia? Tentou botar uma base de apoio mínima, dar 1 quilo de feijão, de arroz, para não morrer de fome. E à noite a gente saía para, como diria o francês, roubar. Era um voleur. À noite eu saía para roubar o quê? Tomate das hortas japonesas, alface, para completar a minha alimentação, para sobreviver. Porque eu acreditava exatamente na organização dos camponeses, na minha função. Mas só que os camponeses estavam muito longe de mim. Com o AI-5, a derrota do movimento social, prisões, a desarticulação, né, que ocorreu nesse processo, não tinha muita ação de massa que você pudesse fazer. E nesse vazio, eu acho que as primeiras ações que a LN fez para buscar dinheiro em bancos, e que eles tinham orientado que não deviam nunca dizer que era LN, né, deviam passar com bandido comum, porque ele não queria dar nenhuma informação sobre o que estava preparando, essas coisas todas. Elas acabaram assumindo uma assinatura e essas ações passaram a ser o sinônimo de oposição à ditadura. Então elas passaram a ter um impacto enorme. E o que antes eram essencialmente ações de logística, dinheiro, né, acabaram sendo feitas também um pouco como ação política. Nós todos fizemos o mesmo erro. Né? Uns fizeram esse erro armadamente e outros desarmadamente, mas é o mesmo. Esse erro chama-se voluntarismo. Quer dizer, nós acreditávamos que existiam condições para fazer coisas que, na verdade, não eram possíveis. Então, vanguardismo e voluntarismo. Nós fomos todos vanguardistas. A AP era um vanguardista de massas, quer dizer, a gente queria levar as massas à rua, enfrentar a polícia, o exército, ou o que fosse, quer dizer, através de mobilizações de massa. E o povo da luta armada queria enfrentar o regime através de grupos de militantes, de guerrilheiros, né, armados.
Mas, no fundo, ambos estávamos fora do contexto. Não existia a menor condição, nas circunstâncias, sobretudo pós AI-5, da gente ter sucesso. Então, na verdade, a gente fez e o preço a pagar, quer dizer, que a gente se arrombou. Eles nos desbarataram. Mas, com isso também, eles já estavam... Como é que eu posso dizer isso? Eles não estavam fisicamente, militarmente, economicamente enfraquecidos. Eles estavam, no certo sentido, moralmente enfraquecidos. A luta armada, apesar de ter sido derrotada militarmente, isolou politicamente o regime. A gente precisou usar um aparelho de repressão tão pesado, em cima do conjunto da sociedade, que politicamente se tornaram uma força isolada do ponto de vista político, do ponto de vista militar, não. Eu não faço autocrítica de ter achado que a luta armada, na condição que a gente estava, era uma das opções que se colocava. Agora, a gente a encaminhou muito mal, é o mínimo que a gente pode dizer. E com muita incompetência, é outro mínimo que pode dizer. Agora, a opção política era muito discutível, saber se uma outra opção política naquele início, nos anos 69, 70, 71, teria sido possível. Quer dizer, isso eu coloco porque é verdade. A esquerda armada foi exterminada. Mas a esquerda não armada também foi exterminada. E se a esquerda armada foi exterminada tentando plantar, a outra foi exterminada e também não plantou nada. Então, quer dizer, a opção era não fazer nada? Evidente que não era opção. E eu acho que a gente trabalhou mal, mas a gente tentou o caminho que se mostrava mais coerente com o discurso que a gente tinha naquele momento. Eu não vou renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Eu e a Patrícia saímos de casa com a roupa do corpo, uma bolsa tiracolo com algumas coisas, umas calcinhas para ela, umas cuecas para mim e tal. E deixamos a casa com um enxoval de bebê que a gente estava esperando, com tudo. Móveis, livros, mais de 2.000 livros que a gente tinha, tudo. Só me lembro de uma noite que nós ficamos na casa de uma jovem senhora e ela tinha um neném, um berço. E aí teve uma hora que tinha o lianamento, né, como chamavam, que era o pente fino, que eles iam assim de casa em casa, né? E em relação a gente, a ordem era clara, né? Era matar mesmo, era fuzilar. E eles entraram dentro da casa. E eu me lembro de um cenário assim de filme mesmo. Eu ainda pensei nisso. Isso parece um cenário de filme. Na hora eu pensei, isso parece um cenário de filme. Porque a gente ficou no armário, dentro do quarto do neném, o neném no berço, e a gente dentro do armário. Eles entraram ali dentro do quarto, olharam assim, não abriram a porta do armário, saíram. No Estádio Chile, multidões sendo presas, né? Nós entramos numa fila para ser interrogado, porque o secretário-geral do Partido Socialista chileno, em um comício pouco antes do golpe, tinha dito que os 70 revolucionários brasileiros também se integrariam na resistência armada, um golpe. Isso provocou uma certa busca, né, dos 70 por parte dos militares. Apesar de toda a nossa fragilidade, nós éramos veteranos. E aquela massa de companheiros chilenos, eu nunca tinha passado numa cadeia, nunca tinha sido preso. Então a gente se sentiu um pouco pai deles, né? Um pouco responsável por eles. Então a gente, muito provavelmente, esqueceu
O fato de que o futuro não estava nem definido, era absolutamente aberto, sobretudo para acompanhar os companheiros e sobretudo também pelo fato de que a repressão chilena ela foi muito seletiva, digamos assim, né? Os chilenos entravam numa porrada miserável, né? Muitos, eu acho que já morreram na tortura e nem voltaram para a cela. Uma vez, descendo no subterrâneo lá do estado do Chile, nós chegamos a ver pilhas de corpos dos ensanguentados, alguns, inclusive, ainda morrendo embaixo de outros corpos. Eu, por exemplo, sobrevivi porque, de frente à casa que eu morava, tinha um professor da Católica, da Universidade Católica. E a Solange, minha companheira, ela fazia mestrado de Sociologia na Flaxo e era pesquisadora da Flaxo. No dia do golpe do Allende, veio a filha do professor da Católica e disse, olha, papai faz anos hoje, então, apesar dos acontecimentos, nós vamos fazer um drink para ele às 7 horas da noite e vocês estão convidados. E nós realmente fomos à festa. Pararam um caminhão do Exército e 3 caminhonetes cheias de civis armados. Tudo vestido de preto, de roupa de comando, entraram na festa. Um capitão do Exército, que era sobrinho do professor. Quando nos viu, o capitão falou, ué, o senhor está com subversivos dentro da sua casa, guardando? Esses aqui não, esses aqui são meus, eles são alunos da Flaxo. E aí nós tivemos que apertar a mão do capitão. Aí a gente come aquele docinho com dificuldade, bebe aquela champanhezinha engolindo seco, e depois volta para casa e alisa o seu 38, que é a única coisa que me resta. Esse invadinho aqui, eu mando bala. Derrota é derrota, companheiro. Só que é uma derrota atrás da outra, tá entendendo? Esse aqui é o troço difícil de você engolir, é uma derrota atrás da outra. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Se a organização é derrotada, você é massacrado, você vai para o exílio, continua havendo derrotas, é humilhado por essas figuras. Quer dizer, chega a um ponto que ou você se torna o Stalin, ou você vai cuidar da sua vida. A gente sobreviveu porque Dora tinha contato com colegas de faculdade, até que a ex-mulher do negão Wilson conhecia um cara da ONU e os caras negociaram para nós sermos expulsos via Embaixada do México. Éramos 4 com dupla nacionalidade. E os outros 3 foram às suas embaixadas e imediatamente receberam seus passaportes. E eu fui à embaixada americana, até o Jamarco me acompanhou. E o embaixador falou que de jeito nenhum, que ele não ia dar o meu passaporte, coisa nenhuma. Ainda disse para você sair pelo mundo falando mal do governo americano. Então, embora seja cidadã americana, o governo americano não me deu o passaporte até hoje, 40 anos depois. Lá em casa, quando o Pinochet deu o golpe, nós já abrimos o serviço de passaporte já. Todos os companheiros que chegavam lá, a gente atualizava e tal, porque, sabe, essas coisas tem que fazer com rapidez, não pode deixar de fazer na hora, né? Documento falso, quem era especialista em providenciar isso, quando a gente andava com documento falso, a gente estava muito mais seguro que com qualquer documento de viagem oficial de algum país. Era o Guarani. Reinaldo Guarani Simões, maior especialista em passaportes e quaisquer tipo de documentos necessários. Eu fiz 52 passaportes no meu quarto de hotel na Cidade do México, com uma falsificação que você teria vergonha de mostrar para um trocador de ônibus, que ele gargalharia ao ver aquilo ali. E com isso eu consegui um visto para a Bélgica.
Essa viagem, para mim, significou o fim de uma vida. Acabou. Nós chegamos na Europa, eu conversei com a Dora, pô, o que eu vou fazer da minha vida? A Dora, imediatamente, ela iria... Nós fomos para a Bélgica, depois França. Na França, ela estava se matriculando na medicina. Na Alemanha, ela se matriculou na medicina, teve que fazer várias matérias e depois entrou para fazer a residência. Mas tinha acabado uma vida para a gente, acabou, ali acabou. No dia 1º de junho pela manhã, ela acordou e me disse que na última semana quase eu não tinha podido dormir. Que inclusive mais de uma vez tinha sonhado com tortura. Me contou também que tinha pensado em matar-se, né? Eu conversei com ela e tentei explicar as várias péssimas situações que passamos juntos e que tínhamos sobrevivido. Ela tinha que ir para a clínica antes de ir para a faculdade e eu tinha uma prova na economia que eu podia chegar mais tarde. Eu ia acordar mais tarde, mas ela fez barulho para me acordar, bateu porta para tomar café comigo. Eu falei, você queria falar comigo alguma coisa? Ela falou, não, eu só queria te ver. Eu falei, tá, tudo bem. Ela saiu, era no 2º andar, um estúdio. Lá embaixo ela me chamou, ela me chamava de Zinho, que é o diminutivo de Guarazinho. Aí eu cheguei na janela, eu falei, alguma coisa, Dora, quer que eu vá contigo à clínica? Ela falou, não, só queria te dar adeus. Eu falei, então, tá, adeus. Ela foi embora. Uma colombiana gritou lá do 3º andar do prédio, Guará, não sabes que passou, a Dora se matou. E um outro colombiano já veio com uma garrafa de conhaque e falou, não, bebe aqui para depois a gente contar o que houve. Aí me deu lá, bebi meia garrafa, ele falou, Dora se matou. Nós, eu, colombiano, dormimos 2 dias num banco de praça, no Parque Charlottenburg-Platz. Olá, ¿cómo estás? Luisão, un amigo. Queria que le echaran una mirada na pieza aí. Claro, Podemos sim. entrar? Sim. Permisso? Permisso. Esses 2 cartazes eram nossos, né? Sendo que esse ficava aqui nessa parede. Eu não tinha aí. Essa cadeira aqui era de Dora, não ficava nesse quarto, ficava no outro quarto. Ficou tudo aqui. Eu só levei livro e roupa, né? Essa mesa ficava em frente à janela. Nós aproveitávamos para estudar de tarde, de manhã pela universidade. 6 horas na universidade, 6 horas aqui de tarde. E de noite? De noite nós vimos televisão. Uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, íamos ao cinema ou ao bar aqui embaixo, em fim de semana. Eu fiquei me sentindo, a princípio, traído pela Dora. Eu falei, pô, cara, que abandono. Me largou aqui nesse inferno alemão, completamente sozinho. Ela tinha tido licença do hospital para sair. Era um dia feriado.
E nós resolvemos sair para passear no parque, tirar algumas fotos, porque ela queria também mandar para a família no Brasil. Ela estava calma? Estava calma e estava muito contente. Nós andamos o parque inteiro aí. Eu, quando conheci a Dora, eu era o que a gente chamava um quadro tático. O cara falava para mim, vai lá e faz tal coisa. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos, 5, eu ia fazer tal coisa. A Dora me transformou num cara pensante. Las contradicciones son muy agudas, que son los que sufren más los efectos de un sistema que marginaliza, que tiene una tecnología muy avançada na cidade, que impede grandes massas de participar da produção. Meu relacionamento com a Dora foi fundamental na minha vida. Dora era vistosa, bonita, grandona, ela impressionava. Tem algumas coisas que a gente nunca na vida vai poder falar em se tratando de um suicídio. Algumas coisas muito pessoais. Mas a Dora é que me dava um certo amparo. Embora eu sei que eu era visto como elemento forte dos dois e ela como elemento mais frágil. Mas não é verdade. Como não é verdade... aquilo de que ela era simplória. Ela não era simplória, a Dora era muito refinada, intelectualmente muito refinada. Meu nome é Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Minha idade, 25 anos. Lugar de nascimento, Brasil. Les gares de Lyon et d'Austerlitz sont desservies par autocar dans la cour sur votre gauche, autocar direct pour la gare de Lyon. Eu tinha passaporte espanhol, o Bruno tinha passaporte francês, cada um em missões muito pesadas do ponto de vista da importância e do risco de segurança. Essa aqui é a cara que normalmente eu usava na Europa, que eu só usava essa cara na Europa. Era uma cara normal. E aí, quando eu viajava para fora, clandestino do clandestino, isso aqui era clandestino, e eu passei a usar depois. Mas aí eu mudava de novo, eu estou indo para uma viagem e me visto todo para coisa, um terno de veludo, uma camisa, uma gravata. E eu raspei um pouco, aqui raspar todo dia de manhã para ficar com uma entrada que muda muito. Você tem uma careca aqui na frente. Eu mudei a cara toda, bigode, tudo, com touca, para o cabelo ficar liso, etc. Vera me fazendo tudo. E quando eu estou pronto, que eu vou para o aeroporto, saio, bato com a cara, tinha um espelho e levo um susto. Aqui, tem alguém aqui? Aí, não, alguém aqui sou eu, não é ninguém. É um imbecil que não estava ainda acostumado com a cara. Tive clandestino na Europa, tive clandestino fora da Europa, tive clandestino em situações de risco, fui preso outras vezes. Eu me lembro uma vez eu com passaporte espanhol, falando o espanhol do Chile, entro na Espanha. Eu digo, era louca. E eu tinha que me esforçar para falar o doble L. Eu não podia dizer lluvia, eu tinha que dizer lluvia. Tinha que tomar o maior cuidado em pronunciar as palavras para eu não denunciar que eu estava falando um espanhol latino-americano, porque era um momento que estava todo mundo procurando essas pessoas. A América Latina quase inteira estava em ditadura militar, Bolívia, Argentina, Uruguai. Foi jogo duro. Nada a ver com algumas coisas que as pessoas dizem, moraram no exterior, conheceram os países. Não, a gente tinha uma vida de militante mesmo. Eu me sentia tão angustiado, né? E achava que
minha mulher e meus filhos não podiam sofrer essa minha angústia, né? Morava no conjunto residencial da universidade e, paralelo a esse conjunto, tinha um parque, assim como esse aqui frente à minha casa, só que era comprido. Então eu pegava a bicicleta ali de noite, naquele frio, aquela escuridão, no gelo. Eu me agasalhava todo, pegava a bicicleta e saía berrando. Não tinha ninguém na rua, né? As casas têm vidro tríplice por causa do frio, ninguém me escutava. E eu saía berrando. Ah! 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 Eu acho que o exílio na Suécia, para mim, ele me permitiu eu me curar, digamos. Eu me curar do processo de radicalização que a participação na luta armada me deu. Del mirarte y no mirarte, sin esperanza ninguna, las lágrimas de mis ojos se caen en una luna. Tito vem para a Europa. Nos primeiros tempos, Tito continuou sendo um militante que eu tinha conhecido no Brasil, muito lúcido. Ele já tinha feito uma coisa que foi de uma importância imensa. A carta que saiu da prisão, na qual ele contava a sua tortura e pedia à igreja que fizesse alguma coisa. Essa carta foi para os Estados Unidos, essa carta foi publicada na França, foi publicada na Itália, essa carta foi lida na imprensa, foi publicada na imprensa italiana. É impossível que o Papa não tenha lido. Pouco a pouco fui percebendo alguma coisa de diferente nele, inclusive no seu olhar e nas reações que ele tinha. Começou uma espécie de complexo de perseguição, né? Um tanto quanto exagerado para quem estava em condições de perfeita segurança dentro do território francês. E aí foi um processo muito lento, até que chegou um dia que ele desmontou, dizendo coisas que eram mais ou menos desconexas e falando da presença de Fleury, falando da presença dos seus torturadores na cidade de Paris. De repente ele olhou para o apartamento que estava logo em face e me disse: olha, o Fleury está ali, naquele apartamento, ele está olhando para cá, ele está me perseguindo. Eu fui lá e fechei a cortina. Os cabelos do Tito tinham embranquecidos, estavam brancos. O que eu podia fazer? Ficar ali, que ele pelo menos sentisse que ele não estava só, que nós estávamos presentes, né? Assim eu passei o Natal com ele em L'Arbrelle, o seu último Natal. A minha família sofreu muito, né? A minha mãe essa é a parte mais dura. A minha mãe, que não tinha nada a ver, foi presa. Minha irmã. Meu primo. E uma irmã de criação. E eu tive um irmão, né? Não tenho um irmão, né? Eu conto isso com muito desgosto, mas ao mesmo tempo com compreensão, né? Que foi o cara que me levou a polícia em tudo que foi lugar possível para me encontrar, para me prender. Porque ele era batista, ele achava que eu estava com o diabo, ele achava que eu estava contra o Estado. Quando você faz uma opção, não é que você renega a família não faz a opção com você, né? Mas ela sofre por você.
A gente foi ter filho em 1976. Porque durante muitos anos o partido disse que a gente não podia ter filho. Então, como mulher depois eu vi que era terrível, né? Você não era dona da sua vida, do seu destino. Os meninos brincam aqui, diz que nós somos dinossauros, né? Porque gente como nós diz que não existe mais. Os dinossauros casados há mais de 30 anos, você tá doida? Na França o relacionamento era aberto. Então, eu brinco, eu conto uma história engraçada, vou contar pra vocês. Um dia eu tô saindo de uma reunião do Comitê Anistia, encontro o Bruno no metrô, e aí eu vou descer naquela famosa conexão que a gente fazia em Paris. E na hora que eu vou descer, ele diz, não, eu não vou descer com você. Eu digo, como você não vai descer comigo? Eu digo, não, porque hoje eu não vou dormir em casa, eu vou dormir com a fulana. E aí eu desci as escadas pra minha conexão e ele foi pro outro lado. E eu sentei no metrô e chorei da hora que eu sentei até a hora que eu cheguei na saída da minha estação. Sem dúvida foi uma das coisas mais importantes que eu pude encontrar na minha vida, foi o relacionamento com Vera. E se por mais não fosse, e há muito mais, já teria sido um saldo muito positivo da minha militância ter tido esse relacionamento. Quando você vive muito intensamente, você também deseja que tudo seja muito intenso. Então havia um desejo, havia uma vontade de viver questões afetivas, de viver a sexualidade, de viver os encontros, que era muito forte. Isso tudo deságua na luta pela Constituinte, que só é concebível a partir de eleições livres, a partir de amplas liberdades democráticas, que inclusive a liberdade sindical, né? E que para nós se liga também à Constituinte a dissolução do aparelho de repressão e a punição dos responsáveis pelas torturas. Eu amei 24 horas por dia, eu fiz a revolução 24 horas por dia, eu exerci meu trabalho intelectual 24 horas por dia, eu fiz tudo 24 horas por dia. Porque eu fazia tudo ao mesmo tempo. Isso me esgotou. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Sem dúvida. Eu me arrependo de não ter dado mais atenção aos meus filhos. Inclusive, há um ano atrás, um dos meus filhos, o meu filho do meio, que é um empresário de sucesso, um consultor, a gente conversando pelo telefone, ele mora em São Paulo, ele me falou que se orgulhava de mim. E eu fiquei muito estranhado com aquilo, porque ele foi o que teve menos atenção de mim. Ele era muito pequeno, tinha 2 anos quando eu caí na clandestinidade, depois me visitou na prisão ainda muito pequeno, aí depois eu fui para o exílio, voltei e ele já tinha 13 anos, ou 12 para 13 anos. E quase não convivemos muito tempo. Depois, adulto, ele foi morar comigo uns tempos, mas eu não estava bem, eu estava muito tenso. Aí, quando eu fui visitá-lo em São Paulo, eu falei, vem cá, eu quero que você me diga por que você se orgulha de mim se eu fui tão ausente. Ele disse, eu me orgulho de você porque você largou tudo para correr atrás dos seus ideais.
recordação mais antiga que eu tenho do meu pai é um lenço pintado por ele, que era um estilo Picasso, sabe? Aquela coisa assim que ele mandou para mim quando era bem pequenininho. A gente não tinha acesso aos detalhes de como a coisa, o lado ruim de um processo desse, o que meu pai sofreu sendo preso e tudo, né? Então isso é um pouquinho podado, né? Tinha uma visão mais heróica, assim, meu pai é proibido de voltar para o Brasil porque ele lutou por algo que ele acreditava e os militares não permitem. Então eu não sinto essa perda, né? Eu sinto o contrário, o ganho de ter tido esse pai. De vez em quando sinto culpa, mas uma vez conversando com eles falaram: ó, mamãe, foi a vida mais rica que a gente pode ter. Dois foram para Patrícia Lumumba, que era a Universidade dos Povos, em Moscou. Duas ficaram em Cuba, porque casaram lá, a Marina e a Andréia. E dois foram conosco para a Bulgária, porque também para se formar lá e... Os dois mais novos. Os dois mais novos, Danilo e Alexandre. O João Pedro, por comentários que ele ouvia aqui e ali, ele acabou descobrindo que eu tinha tido uma participação na luta contra a ditadura. E ele não sabia nem de que tipo. Isso acabou vazando para o professor de história dele. E eles me perguntaram se eu poderia fazer uma palestra sobre a minha experiência na militância contra a ditadura. Nessa palestra, o João Pedro soube mais de mim do que em toda a nossa experiência de vida juntos em 17 anos de convivência. Camila tem 19 anos e Renata tem 13. As duas estudam na Fundação Osório. Você sabe o que é a Fundação Osório? É um colégio da estrutura do colégio militar. É um colégio militar. A primeira aula é 7 horas da manhã. E um dia o professor de História deu uma aula e falou sobre o regime militar, nesses termos, e não ditadura, e sentou o pau na LN. A Camila comentou com a mãe, a gente já estava separado, e a mãe falou para ela: mas você tinha que ter pedido a palavra, ter defendido, ter se contraposto a ele. A Camila veio conversar comigo, eu falei: jamais faça um troço desse, porque não é uma coisa que você pensa, foi que tua mãe pensou, e não é pelo fato de eu estar metido na coisa, porque você não está. Existe um negócio lá chamado Legião de Honra. Legião de Honra é o aluno que tem média acima de 8 em todas as matérias durante o ano inteiro. As duas são Legião de Honra há anos. E eles não podem falar nessa aí, não vai para a Legião de Honra. O diretor da escola é um general. Os coordenadores de educação, de disciplina, são coronéis. E eles gostam de você? Detestam. Existe centro acadêmico, Tito de Alencar, existe escola, Tito de Alencar, existe creche, Frei Tito de Alencar, existe até uma escola de dança, Frei Tito de Alencar. É só entrar na internet, o nome dele é lembrado. Estou aqui falando dele. E os torturadores? Estão jogados no lixo da história. Quando você levanta da sua cadeira e tenta lutar porque é justo, você está se tornando um herói, quer dizer, um fósforo que vai ser queimado até o fim, né? Você é um Siegfried qualquer, você é um, sei lá, um Prometeu, você é alguém que quer melhorar o mundo. É óbvio que a gente não foi herói. Eu acho que eu até admiro muito, eu converso, tem 42 anos que eu converso com o Aldo, todos os dias. Aldo, Nonato, Toledo, Ana Maria Nassinovic Correia. Eu acho que eles até poderiam receber esse título de herói. Mas o herói é quando no final a coisa dá certo, né?
Eu acho que quando no final dá errado é meio complicado você falar em herói. Eu acho que seriam símbolos para a gente. O Aldo, sabe como o Aldo morreu? Com coroa de Cristo. Os caras botavam uma fita metálica aqui e iam apertando. Falava com ele, fala com ele todos os dias. Falo, todos os dias. Aqui. Todos os dias eu converso. Durante essa hora que eu faço a minha auto-hipnose, eu converso com eles. Com os 4. Frei Tito se pendurou num galho de árvore e se enforcou num bosque na França. A Dora se atirou debaixo das rodas de um trem em Berlim. Várias outras pessoas morreram, não suicida, mas morreram de alguma forma empurradas pelo que tinham sofrido. Eu escapei, eu não morri. Eu tive o dom e a lucidez de procurar aprender em todos os lugares onde eu vivi. Eu aprendi com as cidades, com as sociedades onde eu vivi e com as pessoas com as quais eu convivi. Aprendi coisas. Eu hoje sou uma pessoa muito mais rica e sou uma pessoa diferente do que eu seria se não tivesse passado por tudo isso. Eu penso que o que nos moveu em tudo que a gente fez foi uma força de vida. Uma força vital, uma força de querer um mundo melhor, uma força de acreditar realmente que a gente podia transformar aquele estado de coisas. Uma luta muito além da derrubada da ditadura, porque era uma luta que pra gente se desenvolvia no mundo inteiro, né? E nesse sentido era uma luta pela humanidade. De fato, eu acho que o resgate que eram os meus projetos, desde do tempo da militância contra a ditadura, quer dizer, eu acho que eles estão mais amadurecidos e eu tenho mais claro, muito mais claro na área rural, mas mais claro para a sociedade como um todo, o que eu quero. Realmente que eu quero uma revolução. Não era aquela exatamente, mas ela tem o mesmo sentido, quer dizer, você tem que mudar bases da sociedade como é que ela opera. Ao se reagrupar no Brasil, a gente vê que é o sobrevivente. Porque além daquela lista de mortos que você vê que o cardeal preparou lá, que tem 500 mortos ou 800, muitas pessoas que se conheceu nunca mais apareceram. Então a ditadura matou foi milhares de brasileiros mesmo. E nós que aparecemos, nós sabemos que somos sobreviventes. De maneira nenhuma, o contingente da esquerda revolucionária era o que sobrou, né? Aquela meia dúzia que estava na cadeia ou a meia dúzia que estava no exílio. Então, o que houve na América Latina foi mesmo um expurgo físico de quem era revolucionário. E nós entramos num outro contexto, que é um mundo pós-revolucionário. Nós vivemos um mundo pós-revolucionário. Quem fez a revolução fez, quem não fez, não fez, e por muito tempo não fará.